Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre alma e espírito, sobre seres angelicais. Eu quero dizer para vocês que entender esses princípios é entender exatamente o seu posicionamento em relação à vida e em relação a tudo que existe. É muito importante porque quando você tem esse entendimento, você passa a se compreender melhor e entender todas as coisas que estão acontecendo com você. Você quer saber mais? Fica comigo que é logo depois da vinheta. Olá pessoal, eu sei que vocês têm muitas vezes perguntas, né? E talvez algumas coisas que vocês tenham passado tenham mudado a forma de vocês pensarem. É sempre assim. Mas a gente continua humano e falível. E assim sendo, pode ser que algumas das minhas respostas você pode entender de uma vez ou outras vezes não. Em consonância com isso, ainda que a sua primeira pergunta possa ser a mais pertinente, é necessário você prestar atenção na maneira que a gente ensina, na maneira que a gente passa a informação para vocês. Porque vocês podem não absorver com a profundidade que a gente deseja passar a mensagem. Alguns podem dizer, por que eu estou aqui tentando entender o cultismo se eu tenho um problema que é prático na minha vida? Aí eu vou dizer, a tua vida é a soma do saldo de uma equação desequilibrada, inerente à massa de conformismo, ou equilibrada porque você conseguiu equilibrar uma situação. Isso é muito comum às pessoas, mas elas não querem deixar de lado a sua vidinha, a sua forma de pensar, e a busca do conhecimento, na verdade, é uma harmonia de precisão matemática que muitas pessoas ainda não estão prontas para entender. Essa busca, ela vem através de um desejo, né? Aquele desejo forte de você tentar entender. Mas as desculpas dos seres humanos, na sua maioria das vezes, quando eles sofrem, ninguém me disse que eu não podia fazer isso, ou então ninguém sabe, e eu também não sabia. Então, como você está percebendo, isso aí é um tipo de anomalia sistêmica, porque é sempre justificativas entre o ser e o fazer, ou o não ser e não fazer. E no final, tudo se resume às escolhas que a gente faz. Né? O seu progresso, a sua ruína é evidente dependendo de uma consequência da luta das imperfeições humanas. Tudo que você faz para você tentar progredir, para você tentar evoluir. Então eu vou propor para vocês redesenharem a partir de agora a história de vocês, sabe? Com mais precisão sobre todas essas variações e permitir que a nossa natureza possa seguir por um influxo que não seja mais dominado pelo ódio, pela inveja, pela cobiça, e porque senão no final a gente fica sempre frustrado, porque vem sempre o fracasso junto. A gente precisa de uma mente superior, não porque a gente precisa se achar melhor do que ninguém, mas porque a gente precisa ser menos afeitos aos parâmetros das imperfeições humanas que são guiadas por esses vícios. Então eu quero dizer para vocês que não tem uma fórmula, né, que possa sobrepujar a lógica e a razão, e o ocultismo é isso. Uma emoção que cega a pessoa elimina a possibilidade de compreender uma verdade simples, que um dia nós vamos morrer e a gente não pode fazer nada para mudar isso, exceto a gente ter a esperança de que a gente vai deixar algum legado e de que nada do que nós aprendemos em vida vai ser em vão, porque é claro, pessoal, a vida ela continua depois da morte física. Essa é a quintessência do ser humano, é a força da sua alma que resiste ao tempo e se transforma. Já a ignorância não é nada mais, nada menos do que a origem da nossa maior fraqueza. A matéria é apenas energia condensada numa baixa vibração. Nós somos uma consciência que percebe a si mesmo subjetivamente. A morte ela não existe. A vida, na verdade, é apenas um sonho e nós somos a imaginação de nós mesmos. É bonito pensar assim. E esse é o ponto principal. O que pensamos ser
é o que criamos fisicamente, essa é a verdade. Então, se nossa mente ela é manipulada por aquilo que a gente acredita e sendo de repente uma falsa crença, a gente pode ser limitado, a gente pode limitar a nossa vida e os nossos sonhos. Porém, se a gente pensar que nós somos seres fantásticos e que a gente vai viver vidas fantásticas em todos os níveis, mental, físico, espiritual, você vai ver que é uma diferença muito grande. Então, por que a gente tem que temer? Se você muda suas atitudes, você muda a frequência. E isso sempre a gente ensina para todas as pessoas que vêm até nós. Pessoas que se conectam, né, conosco. Por exemplo, se a gente sente medo, os medrosos vão se aproximar. Se a gente externa coragem, pessoas corajosas vão se aproximar. A gente é aquilo que a gente reflete. Se a gente culpa outros por aquilo que refletimos, então as nossas experiências não vão ter nenhum valor. E se você erra e você muda suas atitudes, você percebe o seu erro, aí você evolui. Mas vamos falar sobre a alma. A alma no seu estado extrafísico, depois que ela experimentou a vida terrestre, e quando porém ela volta à Terra pela porta do renascimento, ela necessita de anos para de novo se achar fisicamente capaz de compreender o que na vida anterior já sabia, e raras vezes é capaz de ler as histórias gravadas em sua memória subconsciente. Agora, de certo, a gente precisa compreender a grande importância da longevidade e dos cuidados com o corpo físico. Para melhor entendimento, a gente sabe que tudo que tem no mundo, tudo que existe no mundo físico, foi feito pela mão do homem, claro, mas ele tem a sua origem no mundo mental, claro. As casas que a gente mora, as cadeiras que a gente senta, as camas que dormimos, os carros, os navios, os instrumentos de todas as construções, etc., existiram primeiro como ideias ou pensamentos na mente humana. Analogamente, as árvores, as flores, os rios, os mares, as montanhas, elas são os pensamentos materializados das forças da natureza. Quando a alma humana ela deixa o corpo físico e ela passa ao estado chamado purgatorial, nas regiões inferiores do mundo astral, aliás, mundo do desejo, ali conserva ainda todas as suas inclinações, os seus vícios, os seus apetites e as mesmas simpatias e antipatias como tinha quando estava vivo. A única, porém, diferença é que a gente não possui mais o corpo físico, que possa, de repente, satisfazer esses apetites. E aí consistem os tormentos purgatoriais. Com o tempo, enfraquecem e morrem os nossos desejos e apetites baixos. E a alma ela pode então se elevar às regiões superiores do mundo do desejo, onde se desenrolam à vista todas as cenas da sua vida passada, nas quais o homem praticou algum bem. Ali no primeiro céu, se sente a gratidão manifestada por aqueles a quem ele prestou auxílio, e ali ele se une a pessoas que o liga verdadeiramente por simpatia e por laços kármicos de união plena espiritual. Mais tarde, deixando o mundo do desejo, a alma ela entra na esfera interior do mundo mental, no segundo céu. Ali ela vai se identificar com as forças da natureza e trabalha sob a direção das hierarquias criadoras, construindo para si mesma o ambiente que será necessário para o seu próximo desenvolvimento. E ali se constrói a substância mental, os arquétipos da Terra, age sobre a flora e a fauna, inventa e fabrica instrumentos e outros objetos, sempre com a matéria mental, e tudo que assim mentalmente preparou aparecerá mais tarde fisicamente quando aquela alma ela estiver reencarnada. Das provisões que trouxe da Terra em seu bojo psíquico astral durante a existência nos planos inferiores e no primeiro céu,
depõe o seu corpo astral e passa ao segundo céu. O corpo astral ele começa então a desintegrar-se, mas a sua decomposição dura muito mais tempo do que a decomposição do corpo físico e do corpo energético. O espírito, mesmo achando no segundo céu, já não tem corpo astral e ele pode estar envolto pelo corpo mental. Já os anjos e os arcanjos observam os homens e conhecem a nossa vida. Os anjos eles trabalham com os homens, com os animais e os vegetais, sendo os auxiliadores das funções vitais. Os arcanjos trabalham como auxiliares dos espíritos grupos dos animais e com os espíritos de raça da humanidade, ajudando na construção do astral. Além dos anjos, dos arcanjos, também trabalham com os homens os senhores da mente, as principalidades que ajudam na construção do organismo mental. Agora vamos falar sobre espírito. A palavra espírito, ela difere um pouco de alma, pois ela se relaciona com as coisas ou seres invisíveis, como por exemplo, formas, figuras, essências de seres angelicais ou ainda espectros oriundos de cascões astrais avivados, intitulados na crendice popular de fantasmas. Os espíritos, eles são formados exatamente por substâncias etéreas. O espírito significa vontade consciente. Assim, tudo é expressão de seu próprio espírito, pois o espírito sem organização e sem substância, ele não tem individualidade, sendo apenas um sopro informe temporário. Em cada morte, o espírito perde o corpo físico, tudo que a este pertence, levando consigo apenas a força de um átomo situado no ventrículo esquerdo do coração, chamado átomo semente, que serve mais tarde para dar o princípio do novo corpo físico, sendo para este fim depositado no sêmen do pai, algum tempo antes da concepção. Com o corpo físico, o espírito desencarnado perde as recordações obtidas por intermédio dos sentidos externos. E para se compreender bem o que isso significa, lembre-se que as impressões que obtemos olhando ao redor de nós e ouvindo o que percebemos pelos ouvidos, gravam-se sempre nas células do cérebro, podendo ser evocadas em várias ocasiões enquanto possuímos esse cérebro. Com a morte, perde-se o cérebro, portanto também aquelas recordações que dependem normalmente daquilo que a gente chama de memória consciente. Porém, não se perde com a morte a memória subconsciente, que consiste nas recordações gravadas sobre o sensível átomo semente. O espírito, depois de desencarnar-se, ele leva consigo as forças do átomo semente, que contém a memória de toda a sua vida, até os mínimos detalhes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa um like aí para o Mago, assinem o nosso canal, acionem a sinetinha para receber de aviso de novas publicações. E não esqueça de dar uma olhada se a sua assinatura está normal, se está tudo em ordem, porque muita gente aí, de repente a assinatura tem caído e a gente não entende por quê. Mas dá uma conferida aí, clica de novo no sininho e fique atento às publicações. E para quem quiser estudar conosco, lojauniversomágico.com. Lá você encontra tudo o que você precisa saber, né? Você pode adquirir, de repente, um curso, um material de estudo, e você faz o pagamento e vai estar lá na seção de downloads, liberado para você baixar no seu smartphone ou no seu computador. Tá certo, então? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!